E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer ter vocês de novo aqui no canal. Hoje a ideia do vídeo é uma continuação do último vídeo que a gente fez sobre a implementação de um banco de dados e nada mais justo do que a gente falar um pouco mais sobre como que o SQL funciona, né? Então, eu vejo o SQL como um feijão com arroz hoje do mundo corporativo, né? Então, para quem já trabalha com dados, é meio padrão ali a gente fazer algumas consultinhas, algumas análises, mas eu acho que qualquer tipo de pessoa pode ter algum ganho aprendendo SQL, seja ganhando autonomia para conseguir fazer alguma atividade ali do dia a dia, ou então só para aprender mesmo, conseguir desenvolver alguma coisa, tá bom? Eu fiz aqui uma apresentação só para guiar a gente nesse vídeo. Então, o SQL é uma sigla, né, para Structured Query Language. E é basicamente uma linguagem padrão para a gente trabalhar com bancos de dados. E aqui ele tem algumas ferramentas que ajudam a gente a criar um banco de dados, modificar a estrutura, consultar os dados, e tem até uma parte de privilégios, né? Se a pessoa pode ou não ver uma base e por aí vai. O SQL, ele é como se fosse uma linguagem pai, e dentro dele a gente tem sublinguagens. Então a primeira que a gente pode falar é o DDL, que é o Data Definition Language, e aqui o foco do DDL é na estrutura do banco de dados. Então a gente vai ter alguns comandos de create table, alter table, até de drop table. Então aqui o foco é sempre na estrutura e não no dado em si. Seguindo, a gente tem o DML, que é o Data Manipulation Language, e aqui sim a gente está se importando em manipular os dados. E quando eu falo manipular, é inserir o dado no nosso banco de dados, atualizar de repente alguma coisa ali que precise, e até fazer a deleção ali dos dados. Seguindo, a gente tem o Data Control Language, que ele tem uma visão mais de controlar permissões e acessos. Então a gente pode é, usar o grant, né, para dar o acesso, ou então o revoke para tirar o acesso. E aí experiências minhas, tá? Eu acabo nunca, tipo, eu nunca utilizei esses comandos aqui, grant e revoke. Acho que muito porque o meu escopo como analista de dados, né, é pegar os dados que eu já tenho acesso e fazer o estudo. Eu não preciso dar esses dados para outras pessoas. Mas acho que o que a gente vai mais usar no dia a dia é o DQL, que é o Data Query Language, e aqui a gente está focado em consultar esses dados para conseguir fazer alguns estudos. E o comando aqui que a gente tem mais visibilidade é o select, mas tem alguns outros ali que são muito importantes para a gente conseguir fazer as nossas queries. E aí vamos pensar um pouco em como que funciona a lógica do SQL. Então, antes da gente colocar ali a mão na massa para criar a query, é importante que a gente tenha em mente três perguntas. Então, a primeira é, o que que eu quero, né? Então, o que está me levando a fazer uma consulta no banco de dados? Muito provavelmente, o seu chefe te pediu alguma coisa, ou você quer consultar ali alguma informação. Então, minimamente, você já sabe o que está te levando até ali. O próximo passo é você saber de onde que você vai puxar essas informações. E o terceiro é, eu preciso de toda a minha base ou eu posso pegar um pedaço específico, né? Então, eu vou dar um exemplo. Vou imaginar que o meu chefe me pediu uma tabela em quantas vendas eu tive por loja. Então, beleza, o que eu quero é a venda e o número da loja. De onde? Então, provavelmente eu vou ter uma tabela de vendas e como que eu quero. De repente, meu chefe me pediu só as vendas do Sudeste. Então, talvez não faça sentido eu trazer as vendas de Manaus, né? Então, essa formulinha aqui ajuda a gente a conseguir pensar na query da melhor forma possível. E fazendo aqui a tradução do conceito para a prática, a gente tem três etapas principais. Na primeira, no select, a gente vai colocar quais colunas a gente quer trazer da nossa base. No from, a gente fala qual é o nome da base que a gente está consultando. E o where é se existe alguma condição para que a gente possa fazer essa consulta. E quando eu falo condição, é para filtrar os dados que eu vou estar estarão sendo retornados. Então eu não preciso consultar a base inteira. Com where eu posso consultar só uma parte que é o que me interessa ali no nosso contexto. E aqui tem um exemplo
Então, pensando em vendas, né? Eu posso buscar da minha tabela de vendas o ID do cliente, o nome do cliente e o valor da venda. E nesse caso aqui, eu estava interessado em só vendas que forem acima de R$ 1.000. Então aqui a gente consegue ver bem os conceitos sendo aplicados na prática, né? E aqui eu vou preparar alguns exemplos na prática para que vocês possam ir entendendo como que é a ideia, né? Então esse site aqui, ele disponibiliza algumas bases para a gente fazer alguns testes de SQL. E a gente tem basicamente três tabelas, né? Então clientes, pedidos e essa aqui de shippings, né? Que seriam os envios. E para começar, a gente pode pensar em fazer um select na nossa base de clientes para ver o que acontece, né? Então, a primeira etapa é a gente escrever o select, e aí, nesse primeiro momento, eu quero ter uma visão de como que essa base está, né? Então, todas as colunas e por aí vai. Então, eu posso colocar um asterisco, que vai representar que eu quero pegar todas as colunas da nossa tabela. From, eu posso pegar aqui o nome da tabela. Então, se eu fizer só esse comando, ele vai bater na minha base e vai trazer tudo que tiver nela. E aí, para uma base de 5 linhas, igual a gente está vendo aqui, tranquilo. Só que no dia a dia ali, no trabalhando, a gente pode encontrar base com milhões de registros, com, sei lá, várias colunas. Então acaba ficando muito pesado e muito caro você fazer uma query desse tipo, né? Então, uma melhoria que a gente poderia fazer nessa query é, por exemplo, eu usar um where. Então, eu quero pegar agora só os clientes que moram nos Estados Unidos. Então, eu posso passar aqui o nome de uma coluna, que aqui no caso vai ser o país, e eu quero filtrar só os Estados Unidos. Então, agora já ficou um pouco melhor. Então, eu tenho a minha tabela, só que só quem mora aqui nos Estados Unidos. E aqui, só para a gente trabalhar um pouquinho mais, no nosso exemplo aqui, está pedindo o nome completo dos clientes que moram lá nos Estados Unidos. Então, o que eu posso fazer é, por exemplo, pegar o first name e o last name dessa base. Se eu executar, eu vou ter aqui duas colunas. Mas vai que de repente o time de marketing quer fazer uma campanha com esses clientes e ele precisa que essas duas colunas estejam numa só. O que daria para a gente fazer concatenar esses valores, né? Então, aqui no SQL, para a gente concatenar, eu posso usar essas duas barrinhas aqui, que aí ele vai juntar, e para que não fique colado os dois, né? Tipo, John, Doe, tudo junto, a gente pode concatenar com esse espaço vazio. Então, se eu rodar, agora ele já fica bem mais legal, então John Doe. Só que ainda tem uma coisa que a gente pode melhorar aqui, que é esse nome de coluna que está meio esquisito, né? E aqui, para resolver isso, a gente pode usar o que se chama de alias, né? Então, um apelido. Então, toda essa construção que a gente fez aqui, eu vou chamar de nome completo. E agora sim, se eu rodar, aí já vai ficar bem mais interessante ali. Então, nome completo, John Doe, Robert Luna e por aí vai. Legal? E agora, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela de pedidos, né? Então, aqui no exemplo, ele está pedindo para trazer as vendas só do teclado. Então, como que a gente poderia fazer isso, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é escolher as colunas, né? Então, vamos imaginar aqui que por algum motivo eu quero pegar só o Order ID, o Amount e o Customer ID da nossa base. Então, já que eu vou filtrar teclado, talvez eu não precise trazer aqui a informação, porque eu já sei que vai estar sendo retornado só teclados, né? Então, from orders, legal. E agora vem o meu filtro. Então, where item vai ser igual a keyboard. Legal. Então, rodando aqui agora, eu vou ter só o order ID 1 e 4 tiveram pedido de teclado. Bem legal, né? E agora a gente pode dar um passinho além.
Então, um conceito que eu uso muito no meu trabalho, e eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com SQL também usam, é o Group By. E para que que ele serve? Basicamente, é quando a gente precisa trazer as informações consolidadas na nossa base. Então, vou dar um exemplo. Eu posso ter um analítico, que são os meus dados em si, todos, ou eu posso trazer os dados consolidados já agrupando. Então, ao invés de eu ter, vamos imaginar numa base que eu tenho vários nomes aqui, vários orders IDs, por exemplo. Às vezes eu posso querer saber quantos pedidos que tiveram cada item, né? Quantos pedidos por cada item. Então, eu não precisaria do analítico inteiro. Eu posso fazer um agrupado que eu vou ter uma base muito menor, certo? E para fazer isso, a gente pode, por exemplo, colocar o select, e aí aqui vai o que eu quero agrupar, né? Então eu quero saber o número, a quantidade de produtos vendidos por produto. Então eu vou colocar o produto aqui, e aqui no group by a gente precisa passar uma função, né? Então como que eu quero agrupar, né? Então no caso eu vou querer somar a quantidade, né? E aqui eu vou usar aquele mesmo recurso que a gente usou no exemplo 2 e eu vou falar que a quantidade vai ser chamada de quantidade, por exemplo. Em vez de eu ficar some amount, ele vai ficar quantidade bonitinho, que é o que a gente precisa. From orders, orders. Legal. E aqui que vem o pulo do gato. A gente vai usar o group by e aí eu poderia passar o item aqui. Então, se eu rodar, ele vai funcionar certinho. Então, agora eu já sei que o teclado teve 800 pedidos, o monitor teve 12.000, o mouse teve 300 e por aí vai. Ou então, o que a gente costuma fazer também é colocar o número, a posição aqui que aquela coluna está. Então, ao invés de eu ter que ficar repetindo, eu posso colocar um, dois, três, ou então o número de colunas que tiverem aqui no nosso agrupamento. Mas dessa forma aqui já vai funcionar legal. Perfeito? Show. Agora a gente vai para o último exemplo, que ele é um pouquinho mais complicadinho, mas abre um leque absurdo de possibilidades com SQL. Então, vamos imaginar que aqui na minha tabela de pedidos, eu estou trazendo dessa forma, né? Então eu vou pegar o Order ID, o item, o Amount e o Customer ID. Mas e se eu precisasse ter uma visão que eu trouxesse também o nome completo do cliente, igual a gente fez ali em cima, ao invés do Customer ID, né? Para fazer isso, a gente vai usar um recurso que vai ser os nossos joins, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar aqui as colunas que eu quero da nossa base e a princípio eu vou pegar o Customer ID, mas depois eu vou tirar ele, tá? Então, se eu rodar assim, mesma coisa, então eu tenho o Customer ID, o item, o amount, e agora a gente vai começar o nosso processo para fazer os joins. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser chamar aqui o nosso orders. Eu vou dar um apelido para ele de T1. E assim que eu faço isso, eu posso atribuir aqui nas nossas colunas que eu estou escolhendo puxar, que eu vou puxar o Customer ID da tabela T1, o item da tabela T1 e por aí vai. Então, se eu rodar, tudo certo por enquanto. Agora eu vou implementar de fato o nosso join. Para isso, eu posso colocar qual tipo de join que eu vou querer. No caso aqui, eu vou usar um left join porque eu quero que todas as minhas tabelas na minha tabela principal aqui, que no caso vai ser de pedidos, sejam contemplados e caso não exista algum cliente aqui na nossa tabela, ele ficaria em branco, tá bom? Mas assim, joins é um assunto bem complexo, então se vocês tiverem dúvida, me avisem que aí eu gravo um vídeo falando só sobre os joins. Mas vamos lá. Aqui nesse caso, eu vou querer fazer um join com a nossa tabela de clientes, né? Então, left join, eu vou chamar ela de T2, e aqui eu preciso falar
qual que é a coluna que tem tanto em orders quanto em customers. E aqui no nosso caso vai ser o Customer ID. Então, T1.Customer ID vai ser igual a T2.Customer ID. Maravilha. Então, se eu rodar aqui, ele deu um errinho. Deixa eu só ver. Faltou o on. Então, on, né? T1.Customer ID igual a T2. Então, por enquanto, a gente não mudou nada daquela segunda query que a gente tinha montado. Só que agora que as nossas duas tabelas já estão unidas, a gente pode fazer muito mais coisa. Então, além do T1.CustomerID, eu vou puxar também aqui o T2.FirstName e o T2.LastName. Então, se eu rodar aqui agora, olha que coisa legal. Além do Customer ID, agora a gente tem também o last name e o first name. Então é quase o que eu preciso aqui para o meu trabalho, né? Então eu vou dar um passinho além. Então o nosso exemplo ele pediu o total de produtos comprados por cliente. Então como que eu poderia fazer isso, né? Eu vou tirar aqui por enquanto o Customer ID, tá? Já que eu já tenho o nome do cliente. Inclusive, eu vou até usar o código que a gente fez ali no exemplo 2 para trazer o nome inteiro do cliente, né? Para ficar um pouquinho mais bonitinho. Aí aqui é só importante eu colocar o t2.firstname e o t2.lastname. Então, se eu rodar assim, ele já vai trazer. Faltou uma virgulinha aqui, ó. Muito importante colocar as vírgulas. Então, ó, nome completo, o item e o amount. Legal? Boa. Então, como que eu poderia fazer essa contagem de clientes, de produtos por cliente, né? Eu vou aqui no nosso exemplo, ou melhor, eu vou até fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui que esse aqui vai ser o exemplo 6, total de produtos comprados por cliente. E aqui, no exemplo 5, eu vou alterar, que eu vou chamar de join com a tabela The Customers. Só para ficar um pouquinho mais didático, tá bom? Aqui eu vou só comentar para não interferir o nosso código de baixo. Perfeito. Então agora, como eu só quero saber a quantidade de produtos que o cliente está comprando, eu posso simplesmente fazer um sum do amount e chamar isso de QTD. Então aqui a gente está fazendo tanto o left join quanto também o nosso group by, né? E aqui faltou a gente só fazer o group by 1, né? Então eu vou estar agrupando por cliente e pegando as quantidades. Então o David, ele comprou 12 mil unidades de alguma coisa. O John comprou 400 e por aí vai. Legal? E aí o que a gente poderia fazer também, só para critério de curiosidade, é a gente puxar o T1.item. E agora, além de eu agrupar por nome completo, eu vou ter também o detalhe de quantos produtos que cada um comprou. Então, por exemplo, o John, ele comprou 400 teclados e 300 mouses, certo? Então, cada vez que a gente vai colocando mais informações aqui no nosso Group By, a gente consegue ter um detalhamento maior da informação que a gente está querendo puxar, né? A princípio, era isso que eu queria trazer hoje, tá? Então, um tutorial bem rápido ali, com o básico que vocês precisam saber de SQL para conseguir trabalhar no dia a dia, mas ainda tem bastante coisa que a gente poderia entrar aqui no detalhe. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vai deixando aí as perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.